Quem tem envolvimento com alguma forma de arte, seja apreciando ou produzindo, já deve ter se perguntado como um determinado artista teve uma certa ideia, quais são as suas referências para a sua criação e de onde vem a sua inspiração. Buscando conhecer melhor os artistas que admiramos, através de um mergulho em suas fontes de inspiração, apresentamos o programa Referência. Hoje, Referência recebe o cineasta Zelito Viana, um dos ícones do cinema nacional. Personalidade que tem a sua biografia confundida com a própria história do cinema moderno e contemporâneo brasileiro. Oi, Zelito. Prazer. Conta pra gente, o que fez você se tornar um artista? Será que eu sou um artista mesmo? Eu não tenho dúvida, se eu sou esse negócio de ser artista. Eu sou um artesão, eu aprendi um ofício, que é de fazer filme. A gente no cinema lida com muita coisa da realidade, muita coisa do real, né? Uma equipe muito grande que faz o filme, né? Na verdade não é só o diretor que faz o filme, então eu convivo muito com artistas e gosto muito de artistas, mas na verdade eu não me considero um artista. Posso até ser, entendeu? Mas não que eu me considere. Eu entrei no cinema por um acaso. Eu sou formado em engenharia, fiz engenharia na Universidade do Rio de Janeiro e depois fiz economia, fiz engenharia econômica. Eu era uma pessoa ligada nos números, ligada na técnica, né? Na tecnologia. E aí, de repente, houve o golpe de 64, né, em que o Brasil ficou... as pessoas ficaram desempregadas, a usina em que eu trabalhava fechou, a crise econômica muito grande no Brasil. E eu estava mais ou menos desempregado, não estava desempregado, mas estava fazendo uma coisa que eu detestava, que era vender, né, que era ser vendedor. E aí o Leon Richman, que era meu colega de turma, me encontrou numa situação dessa e me chamou para o cinema. Falou, mas eu vou fazer o que lá? Eu não sei o que é isso e tal. Não, você sabe fazer conta, vai ser produtor. Eu falei, então tá bem, então o produtor faz conta, então é comigo mesmo. Aí peguei o orçamento de um filme e comecei a destrinchar, item por item do orçamento, né, e saber o que é isso, o que é câmera, o que é negativo. Comecei a aprender, né, aprender essa coisa pelo lado da produção. E aí, pronto, entrei no cinema e gostei. Ó. Quer dizer, claro que depois de você entrar, você vai descobrir que eu era cinéfilo. Quando eu era garoto, eu adorava cinema. Eu ia cinema 2, 4, 6, 8, 10. Às vezes saía de um cinema para outro, ali na Cinelândia. E quando eu gostava do filme, ficava dentro do cinema escondido para outra sessão, para a sessão seguinte. E aí via o filme 2, 3 vezes seguidas. Então eu era um cinéfilo sem saber. Quer dizer, na verdade, eu gostava disso. Eu não fazia aquilo não com a intenção de ser cineasta, mas de gostar de filme mesmo. Que tipo de filme você via? Tudo. Principalmente filme americano, porque na época praticamente 90% dos filmes eram americanos. Tinha alguns filmes italianos, uns filmes mexicanos também passavam naquele tempo. Eu gostava de tudo, da chachada brasileira, de filme brasileiro. Eu gostava de tudo. Dos filmes que você dirigiu, quais que são os mais marcantes e quais as referências que você... Olha, é difícil de você dizer qual é o melhor filho, né? Você tem vários filhos e qual que você gosta mais. Agora, vamos dizer, alguns filmes você se empenha mais do que outros, né? Então, quer dizer, em que você se exaure mais ao fazer, quer dizer, tiraram mais de você. Né? Então, por exemplo, na minha trajetória, tem 2 filmes, digamos assim, que foram os filmes em que eu mais me empenhei do ponto de vista em todos os pontos de vista, mas basicamente do ponto de vista artístico mesmo, de tentar soltar a minha criatividade e tal. Foram os Condenados, que eu fiz em 1970 e muitos, não me lembro mais, e depois o Vila Lobos, que eu fiz em 2000. Cada filme tem a sua história, né? Cada filme tem uma história. Vou dar um exemplo claro, por exemplo, o filme Os Condenados. Porque como é que eu fiz os filmes Os Condenados? Eu li um livro do Oswald de Andrade, né? Chamado Os Condenados, e lá tinha uma cena de um cara sozinho, nadando no rio Tietê. Lembrando-me da minha meninice no Recife, comecei a nadar no Tietê. Aí eu falei, porra, um cara que nada no rio Tietê, quer dizer que vai fazer exercício nadando no rio Tietê, é uma coisa louca, um personagem louco.
E aí, aquela cena, por exemplo, para mim, ali, isso aqui dá um filme, esse romance aqui dá um filme, entendeu? Então... Eu fiquei muito curiosa em relação ao Villa-Lobos, se foi a música que guiou o seu roteiro, ou se foi o roteiro que guiou... Foi a música, totalmente. O Villa-Lobos é um filme musical. Considerado o maior expoente da música do modernismo nacional, o maestro Heitor Villa-Lobos foi revolucionário por romper com a música acadêmica brasileira. As viagens que fez pelo interior do país influenciaram suas composições, que incorporavam elementos das canções folclóricas, populares e indígenas, enaltecendo o espírito nacionalista. Suas experiências resultaram no Guia Prático, uma coletânea de canções folclóricas destinada à educação musical nas escolas. Villa-Lobos falece em 1959, aos 72 anos de idade, deixando uma obra monumental de reconhecimento internacional. Destacam-se entre elas Baquianas Brasileiras, O Canto do Irapuru e O Trenzinho Caipira, entre inúmeras outras. Eu fiz o filme por causa da música do Villa-Lobos. A vida do Villa-Lobos eu não tinha a menor ideia de qual fosse quando eu fui fazer o filme. Quando eu me empenhei de fazer o filme, olha, o Villa-Lobos tem se você filma, se você fizer um traveling na minha calça jeans aqui e botar uma música do Villa-Lobos, fica uma coisa sensacional no cinema. Entendeu? O Villa-Lobos, a música do Villa-Lobos é de tal natureza, é tão forte, tá certo? É tão cinematográfica. Né? É tão bonita que o que você filmar, você já está, quando você já entra ganhando de 10-0, você já entra em campo com 5-0 você. Né? Então, quando eu li a vida dele, aí melhorou ainda para mim, porque a vida dele tinha muita peripécia, claro, né? como todo mundo, mas, na verdade, o meu interesse era a música do Villa-Lobos, era mostrar a música do Villa-Lobos. E o filme foi feito assim mesmo, quer dizer, eu filmei sabendo qual era a música que ia tocar. E você construiu o roteiro a partir das músicas, exatamente. E aí, quer dizer, vamos dizer, quando a sequência do Irapuru é a sequência do Irapuru, a sequência do Choros 10 é a sequência do Choros 10, a sequência da Baquiana número 5 é a sequência da Baquiana... Não é a Baquiana número 5 que está tocando numa sequência que eu filmei, entendeu? É a sequência que eu filmei para tocar a Baquiana número 5. E as pessoas ouviam no set, inclusive. Eu levava a música, tocava a música, né, para todo mundo ouvir, saber que música é que ia tocar. Quais eram as músicas que você ouvia quando você era mais novo? Olha, minha mãe tocava piano, minha mãe aprendeu piano numa tábua, pra você ter uma ideia. Minha mãe tinha ouvido absoluto, você fazia assim, ela dizia qual era a nota, entendeu? Qualquer coisa, qualquer barulho, ela dizia que nota era. Ou seja, ela era uma pessoa extremamente musical. E tocava muito chorinho. Odeon, brejeiro, adorava. Inclusive ela tinha uma mão curtinha, ela tinha dificuldade de fazer a oitava, né? Era engraçado. E eu ficava do lado, vendo ela tocar piano, extasiado, e estava ouvindo aquela música, na verdade, chorinho, eram choros assim, do Ernesto Nazaré, ela tocava muitas coisas. E era compositora também, fez música. Então, eu tive uma influência musical grande dentro de casa. Minhas irmãs eram cantoras líricas, né? Minha irmã mais velha cantava. Né? E meu irmão tocava violão, o Elano, o mais velho. A música, para mim, é a expressão artística mais importante, a mais universal, na verdade, a coisa que fica na cabeça das pessoas. Se ouve tocar uma música, lembra da situação que você viveu com aquela música. Né? Você tem música do namorado, música música de fúnebre, né? Música que você lembra do tempo que você vivia quando era garoto, né? E como o Villa-Lobos... isso que eu ia perguntar. Como que o Villa-Lobos entrou na tua vida? O Villa-Lobos foi um filme... Eu não conhecia Villa-Lobos, eu assisti Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Quando aquela música, a Baquiana número 5, entrou no cinema, eu falei, meu Deus, o que é isso? De onde vem esse som? É uma coisa extraordinária e a cena é um trave circular, assim, fica a pessoa rodando, né? E a Baquiana tocando. Eu falei, pô, mas quem que fez essa música? Aí fui procurar fui ver nos letreiros, não conhecia o Glauber nessa época. Fui ver os letreiros e aí, pô, esse Villa-Lobos eu tenho que conhecer. E comecei a comprar coisa do Villa-Lobos. Não estava nem no cinema nessa altura, isso aí em 63, mais ou menos, eu entrei no cinema em 64, final de 64.
E aí eu comecei a comprar discos do Villa-Lobos, e ouvi e tal. Aí depois que eu vi aquele negócio, e eu fiquei com a ideia de fazer um filme sobre o Villa-Lobos. Aí fui procurar o Glauber para fazer o filme, porque como foi o Glauber que me introduziu no Villa-Lobos, eu falei, bom, esse filme o Glauber é que tem que fazer. Aí ele foi e falou assim, não, eu não quero fazer não, você dirige, eu vou ser o Villa-Lobos, eu vou ser o ator. aí eu falei, porra, Glauber Rocha de Villa-Lobos ia ser engraçado, ia ser divertido. Infelizmente ele morreu antes. Por que um documentário? E por que Terra dos Índios? Por que essa temática? Olha, isso aí é uma coincidência, é uma coisa assim da vida, um acaso. O Roberto Farias era o presidente da Embrafilme, e aí ele resolveu fazer filmes para televisão. Falou, olha, vamos fazer pilotos de filme para televisão. Aí quem é que tem projeto disso? Aí eu e Leon tínhamos um projeto para fazer a história do Brasil no cinema, quer dizer, chamada da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra, depois dos operários, depois os camponeses, depois a burguesia, não sei o que. Era uma história do Brasil, chamava Brasil 480, você viu, né? Na época era 480 anos do Brasil, 77 mais ou menos. E aí saiu o dinheiro para o piloto, tá certo? Então, como o piloto era sobre índio, vamos começar com os índios. Então era para ser um filme sobre o início dos índios no Brasil. Tá certo? Aí eu não entendia nada de índio, nunca tinha visto um índio na minha vida, inclusive. Né? Porque eu morava no Rio de Janeiro, no Ceará e tal, não conhecia essa figura, né? O índio brasileiro. Aí fui procurar quem? Darcy Ribeiro. Né? Antropólogo, escritor e político, Darcy Ribeiro ficou conhecido por seu foco em relação aos índios e à educação. Trabalhou no Serviço de Proteção ao Índio, passando várias temporadas com os indígenas do Mato Grosso e da Amazônia. Colaborou para a fundação do Museu do Índio e para a criação do Parque Indígena do Xingu. Foi um dos fundadores da Universidade Nacional de Brasília e criou o primeiro curso de pós-graduação em Antropologia da UFRJ. Trabalhou no Ministério da Educação, foi vice-governador e senador pelo estado do Rio de Janeiro. Um pouco antes de sua morte, publicou O Povo Brasileiro, anunciado como sua obra síntese, concluída após 30 anos. Fui na casa dele e ele me deu uma entrevista imensa, uma entrevista maravilhosa, explicando para mim o que eram os índios. E aquilo aí, obviamente, o Darcy é um gênio, né? Um gênio brasileiro. Eu digo sempre que eu levei uma bordonada no meio da cabeça, numa muleira, e entrou os índios por dentro da minha cabeça. Aí comecei a tentar fazer um filme sobre os índios, mas quando eu cheguei lá, o problema da terra dos índios naquele momento era tão forte, né? Eles só falavam de terra. Eu tentava falar de cultura, tentava falar um pouco de como é que não sei o quê, e eles voltavam para a terra, Então eu falei, bom, não adianta fazer, não vou fazer o primeiro filme, vou fazer o terceiro filme, que é um filme sobre os índios hoje, né? Os índios no Brasil hoje. E aí, quer dizer, os próprios índios é que me levaram para fazer aquele filme. Depois, quer dizer, eu fui fazer o Havaiaté, já uma consequência dessa conversa com o Darcy me deu um livro dele chamado Os Índios e a Civilização, e nesse livro eu li a história do Havaiaté. A história do Havaiaté é uma história real, uma história verdadeira que aconteceu com os índios. Então eu falei, bom, ali, nesse livro do Darcy, tem uns 30 filmes, mais ou menos, para ser feito, né, sobre índio, que tem histórias extraordinárias que aconteceram com os índios no Brasil. Né? E qual foi a referência, além do livro, que você, na questão imagética mesmo, que você usou para o Havaiaté? O western americano. O termo cinema western, ou filme de bang bang, ou ainda faroeste, como ficou conhecido no Brasil, se refere ao período de expansão do território americano em direção ao Pacífico. A promessa de novas terras para o gado, principalmente a ganância pelo ouro, fizeram dezenas de milhares de americanos cruzarem as grandes planícies centrais do país, territórios de tribos indígenas, atrás de possibilidades de uma vida melhor. O cinema americano não deixaria de se aproveitar de todo esse cenário de aventuras para realizar algumas de suas grandes obras-primas. No Tempo das Diligências, de John Ford, e Os Brutos Também Amam, de George Stevens, são alguns dos clássicos que ajudaram a contar este violento e moralmente questionável momento da história dos nossos vizinhos do Norte. Eu vi muito quando era criança, né? Quando era garoto. Não, vi a vida toda. Né? Na verdade, a estrutura, né? A estrutura básica do western
ela é muito interessante. Quer dizer, a vingança é o sujeito que é massacrado quando é jovem, que cresce e vai vingar. Então o western é uma fonte muito rica de mitologia, né, e de dramaturgia, muito interessante. E eu gosto muito de western. Eu queria saber se a engenharia, a matemática, te influenciou o teu fazer cinematográfico, não como produtor, porque como produtor a gente já sabe que a matemática deve ter. A engenharia ela te dá uma visão global da coisa, entendeu? Você consegue porque o grande problema do cinema é você saber o que um close seu representa num filme todo, entendeu? Por que eu devo demorar mais um pouquinho no close seu? Você deve dar um sorriso, esse sorriso seu lá na frente vai ser o quê? Né? Então você lida sempre com o super particular e o geral ao mesmo tempo. Né? Você tem que ter o geral na cabeça. Quer dizer, o fotógrafo ele só tem o particular. O fotógrafo está lá ligado no seu sorriso, mas assim, para ser bem feito. Agora, eu tenho que estar ligado no seu sorriso e o que aquele sorriso representa dentro do contexto do filme inteiro. Praticamente uma equação, né? Exatamente. Isso a engenharia te dá, entendeu? Isso a engenharia te dá, essa organização mental. Quer dizer, você está num pequeno detalhe de um problema, mas o problema está na sua cabeça. Tá certo? O problema geral está na sua cabeça. Então, eu acho que isso aí, a organização da cabeça ajuda muito, porque é um mergulho no escuro, sem nenhuma dúvida. Você fazer um filme, ou fazer uma peça de teatro, ou fazer um poema, tá certo? Você se joga no vazio, né? No vácuo. É uma coisa que você não sabe onde é que você vai cair. Isso não tem a dúvida. Você não tem esse controle, não existe. Mas se você mergulhar no escuro com as coisas organizadas na sua cabeça, é melhor do que mergulhar doidado, entendeu? Você pode, de repente, você pode não morrer, né? Você pode cair direitinho se você estiver organizado. Então, essa coisa eu tenho instintivamente porque desenvolvi isso no trabalho da engenharia, desenvolvi isso com a engenharia. Então, acho que tem uma influência legal. Eu acho que, para mim, às vezes eu tenho um certo grilo de ter um tempo perdido, de não ter visto mais filme quando eu era garoto, entendeu? Quer dizer, o Kaká, por exemplo, me dá inveja, né? O Walter Lima, então, me dá uma inveja total. Já viu tudo, sabe, a ficha técnica, tudo que é filme, então às vezes tem esse problema. De vez em quando tem um filme. Outro dia, por exemplo, eu vi a Aurora do Monal, nunca tinha visto. Quer dizer, fui ver com 70 anos de idade. Né? E a Aurora do Monal todo mundo tem que ver quando é garoto, entendeu? Mas eu não vi, entendeu? Então eu tenho um vazio na minha formação artística, digamos assim, na minha formação de cinema. Tem um vazio, mas esse vazio foi preenchido pela engenharia. Tem algum artista plástico que influenciou a tua fotografia, o teu imagético, algum filme seu? Tem. Chama-se Michelangelo Antonioni. Michelangelo Antonioni não, Michelangelo propriamente dito. Eu confundi um com o outro. É o próprio Michelangelo. Quando eu vi o túmulo lá do Médici, em Florença, onde tem uma estátua do Michelangelo, que é o Dia e a Noite, aquilo ali me emocionou de uma maneira extraordinária. Eu chorei, uma coisa, uma coisa saindo do mármore, assim, o dia, né, e a noite, o crepúsculo. São 4 estátuas que tem e aquilo ali, o Michelangelo realmente é um artista extraordinário, né? Extraordinário. E luz, eu acho que o Rembrandt era uma pessoa que... Eu vi muita pintura quando jovem, porque minha mulher gostava muito de museu, me levou muito em museu. Eu frequentei, nós estivemos na Europa, estudamos na Europa um tempo, então eu passei na Europa um tempo, então estudei bastante e sou mais ou menos um conhecedor da pintura antiga. A nova eu não conhecia nada, mas eu fiz um filme chamado Arte para Todos, e que da arte brasileira, eu filmei desde o Aleijadinho até o Tunga. Né? Filmei tudo. Todas essas escolas. Foi para mim uma experiência sensacional. Qual é o livro de cabeceira agora? Nesse momento? Estou lendo um livro de um cara, a biografia de um sujeito no Amazonas que me pediu para fazer um filme. Que está um sujeito chamado Eduardo Ribeiro, um cara que construiu o Teatro Amazonas. É um negro, o primeiro negro governador do Brasil, em 1890 e pouco. Então,
estou lendo esse livro, estou lendo umas 3 ou 4 coisas, não sou de cabeça assim, não, mas eu leio muito, eu estou sempre lendo alguma coisa. Algum espetáculo, alguma peça de teatro que te influenciou? Olha, Morte e Vida Severina. A peça de teatro de Morte e Vida Severina, quando bateu aquilo na coisa. Olha, você sabe que de lá para eu tenho um problema com teatro, sério. Eu fico com vergonha do ator. É engraçado isso, é um troço estranho. O cinema, se o cara tá ruim, tudo bem, ele não tá ali, né? Você vai embora, vai fazer xixi, sai embora, sai do cinema, sai no meio. No teatro você não pode fazer. Além disso, quando eu vou ao teatro, todo mundo sabe que eu estou no teatro, entendeu? E aí, ele está procurando um ator, uma atriz. Porque se ele vê, ele não vem ao teatro. Todo mundo, entendeu? Não sei o que é isso. Aí todo mundo avisa que eu estou no teatro. Aí pronto, já estou arrasado. E eu não estou procurando nada. Estava querendo me divertir na peça, mas não. Então eu não vou. O que te impulsiona a fazer cinema hoje em dia? Eu gosto de fazer aquilo que eu ainda não fiz. Né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de aprender fazendo cinema. Né? Eu aprendi os hinos, aprendi a música, aprendi quem é Vila Lobo, quem é Juscelino Kubitschek, né? Eu estou sempre lendo e aprendendo coisas, né, com fazer filme. Você como referência, qual é a referência que você pode dar para a nova geração de cineastas, de produtores? Olha, eu vou contar rapidinho uma história que me contou foi o Frank Capra, o próprio. Você vê como eu sou antigo, né? Eu conheci o Frank Capra. O Frank Capra entrou no cinema nos Estados Unidos e ele era filho de um cara que fazia vidro, nunca tinha entrado dentro de um set, não sabia, e fingiu que era diretor de cinema. Aí convidaram ele para fazer um filme. Aí ele tinha que ir para o estúdio no dia seguinte fazer o filme. O que ele fez? Ele foi para um lugar lá, uma cinemateca lá, não sei aonde, pegou o filme do Tempo das Diligências, do Stagecoach do John Ford, e ficou vendo, sem parar aquilo, e para ver o que é aquilo, por que para. Como é que é aquilo? Entendeu? Começou a ver e viu e virou o Frank Capra, tá certo? Então, tem filmes em que você... Então, a referência que eu dou para os jovens é ver o Cidadão Kane. Procura Orson Welles em geral. Menino prodígio do cinema americano, Orson Welles chocou os Estados Unidos no ano de 1938 com a sua realística transmissão radiofônica de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, onde narrava uma invasão alienígena em território americano. Com a fama adquirida pelo episódio, foi contratado pela RKO para realizar seu primeiro filme, com apenas 26 anos. Cidadão Kane, filme que dirigiu, escreveu, produziu e atuou, é considerado um dos melhores da história do cinema e narra a ascensão e a queda de um magnata das comunicações, baseado na vida do milionário norte-americano William Hearst. Orson Welles revolucionou o cinema, utilizando-se magistralmente de técnicas até então pouco exploradas, como a profundidade de foco, incríveis planos sequência e enquadramentos surpreendentes. Tem que ver o Cidadão Kane, mas não é só... Primeiro você vê para curtir, né? Depois você vê para descobrir o que é aquilo, depois você vê para ver a linguagem, para ver a forma narrativa, para ver os ângulos de câmera, para ver a iluminação. Né? Porque ali você tem uma aula de cinema, se você vê aquilo muitas vezes, botar aquilo na sua cabeça, você aprende uma opção de coisas, se tiver vontade de aprender, obviamente. Né? Aí depois disso você vê o primeiro plano da Marca da Maldade do Orson Welles, o primeiro take, que é um take que dura um chassi inteiro, né? que é uma antologia do cinema. E aí pode ver também Glauber Rocha. Cineasta, escritor e intelectual, Glauber Rocha foi um dos principais integrantes do Cinema Novo, movimento iniciado nos anos 60 que transformou o cinema brasileiro, tendo como princípio uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Ganhador de vários prêmios internacionais, seu cinema se destaca por fazer uma crítica social e feroz, aliada a uma forma de filmar que pretendia romper radicalmente com o estilo importado dos Estados Unidos.
Glauber refletia sobre o cinema latino-americano e do terceiro mundo, tendo escrito vários artigos sobre o assunto. Entre suas obras mais marcantes estão Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. É uma referência brasileira importante. O primeiro take de Cabeças Cortadas, por exemplo, é uma coisa fantástica. É uma aproximação na cara do Paco Rabanne, dura 10 minutos. E ele falando no telefone, num telefone ele está vendendo umas fazendas, no outro ele está querendo comer uma mulher. Então, ele mistura, no meio do caminho, ele mistura, fala com a mulher para vender fazenda, fala das fazendas onde está a mulher. É sensacional, é um take, é uma referência importante no cinema.